Olá pessoal, boa noite. Aparecemos antes do jogo e agora acabou o jogo, já há algum tempo, né? Brasil 3, Bolívia 0, depois de um 0-0 meio frustrante. No segundo tempo o Brasil deslanchou, é isso mesmo, mano? Exatamente, Ted, amigos do Só Esportes. A seleção, no primeiro tempo, bem abaixo, né, do que se esperava, bem aquém do que poderia. No segundo tempo, se encontrou um pouco mais, né? Destaque para o Everton, né, que entrou e parecia totalmente à vontade com a camisa da seleção, marcou um golaço, né? E um destaque para o público, né, que se não lotou o Morumbi hoje, propiciou uma renda recorde de 22 milhões de reais, né? É um valor assim estratosférico. A propósito do público, né? O público também deu o tom no final do primeiro tempo, né? Você teve vaias, a seleção esbarrou muito naquela questão do último passe, né? Não conseguia concluir, né? A Bolívia veio nitidamente para se defender. Teve um chute a gol no primeiro tempo e o Alisson fez uma defesa no jogo inteiro. Só que no segundo tempo o Brasil conseguiu se livrar disso, jogou muito pelas laterais no primeiro tempo, tentou pela lateral esquerda, tentou pela lateral direita. Só que o Felipe Luiz, até conversava com outro companheiro jornalista, e eu vejo o Felipe Luiz muito como um jogador defensivo, não como um jogador ofensivo. No entanto, o Brasil, tanto é que o gol saiu de pênalti, o segundo gol do Felipe Coutinho, o segundo gol do jogo de cabeça, numa jogada um pouquinho mais trabalhada, e o golaço do Everton, né? Aliás, você falou do Everton. O Everton tem grande chance, na minha opinião, eu acho que ele tem, não é pelo golaço não, já achava isso antes, ele tem grande chance de virar titular desse time. Agora tem que ver quem é que o Tite vai tirar, né? Não, o Everton totalmente à vontade, né? Jogando no Morumbi, a torcida que é exigente, a torcida paulista tem essa característica de ser bastante exigente com a seleção e com toda razão sabe que o Brasil tem potencial para render mais do que rendeu. A vitória, a gente dá um desconto por ser a estreia, por ser o primeiro jogo, tem toda aquela coisa, jogar em casa, né? Tem toda essa questão, né? A gente espera que com o decorrer da primeira fase, principalmente no próximo jogo contra a Venezuela e depois contra o Peru, o Brasil apresente um futebol melhor e a vitória venha também. E até falando das entrevistas, né? Eu acompanhei a entrevista do Tite, o Anderson acompanhou a Zona Mista, né, que aliás poucos falaram, né, mas ele vai falar mais a respeito disso. Sobre o Tite, ele falou dessa coisa das vaias, né, que ele não é um cara, ele até falou, eu não sou um cara insensível, a gente sente, né, o jogador sente, o jovem sente, enfim, mas soube driblar isso, e ele falou muito dessa, também, num certo momento da entrevista, do protagonismo, porque a ausência do Neymar cria um protagonismo dividido, isso pode passar para os jovens também, os jovens meio que dividem esse protagonismo. Uma hora o Felipe Coutinho não é tão jovem, já está entrando numa faixa média, mas tem outros, o David Neres, o Richarlison, o Everton mesmo, enfim. Ele até quis dizer assim, cada hora vai ter um protagonista, quer dizer, justamente pela ausência do Neymar, né? E eu queria que você falasse um pouco a respeito do que você ouviu na Zona Mista, ou que você não ouviu, né? Já que o Felipe Coutinho faz 2 gols hoje e não abre a boca na Zona Mista, é inacreditável. Ele passou voando, ele passou feito um raio ali pela marcação dos repórteres, né? Assim como o Fagner, né? Também, enfim, tem outros jogadores que passaram meio batido, assim. Mas o que a gente tira da Zona Mista ali é essa satisfação dos jogadores de, apesar de tudo, o Brasil ter ganho a partida, né? Então, um misto de alívio com dever cumprido, enfim. É mais ou menos essa a temática do pessoal falando na Zona Mista. Para encerrar da minha parte, Anderson, ainda sobre o desempenho do Brasil, o Brasil no primeiro tempo não é que ele tenha jogado mal, é que ele não conseguia concluir. Ele criou, deu trabalho para a Bolívia o tempo todo. O problema era aquele último passe. E no segundo tempo a coisa andou de vez, fez os 3 gols e decidiu. É isso aí. Vamos embora, não? Partiu então. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.